Olá, gente. Hola, ¿qué tal? Como se diz em espanhol. Bom, eu sou o professor Fred, de espanhol. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos trabalhar bastante esse ano aí. Vocês já estão sabendo que haverá mudanças, né? Vocês vão ter que, dessa vez, realmente responder, fazer as atividades propostas, né? Participar um pouco mais, porque isso vai ser importante para a aprovação ou não de vocês no final desse ano letivo. Eu espero que não tenhamos problemas, que andemos juntos, né? Para que a gente possa, no final, colher os frutos aí e aprovar todo mundo, tá? Ou a maior parte possível dos alunos, né? Então, dito isso, eu estou gravando hoje a nossa primeira aula do ano letivo de 2021, tá? E nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer uma revisão, na verdade, um repasso, como se diz em espanhol, dos verbos no presente do indicativo. E a gente já vai ver logo verbos regulares e irregulares, né? É um assunto tranquilo, vocês já viram isso aí anteriormente, tá? O presente é um dos tempos mais comuns, né? Mais fáceis. Os verbos regulares são muito tranquilos, basta vocês... Tem lá umas terminações, vocês memorizarem essas terminações, que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem conjugar quaisquer verbos regulares em espanhol, tá bom? E depois a gente vai dar uma olhadinha também nos irregulares, que aí tem umas coisas mais específicas, umas coisinhas diferentes que a gente vai ver, tá bom? Então, primeira coisa, gente, falando de presente, quando a gente fala em presente, né, é algo que está acontecendo no momento, está acontecendo agora, tá? Não é nem passado, algo que já aconteceu, nem futuro, algo que ainda vai acontecer, mas é o presente, algo que está acontecendo nesse momento, né? Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em presente, tanto no português quanto no espanhol, né? Então, quando é que a gente vai usar os verbos no presente do indicativo, galera? Tá? A gente tem também o presente subjuntivo. Nessa aula a gente vai tratar do presente do indicativo, modo indicativo, tá bom? Então a gente vai usar o presente para falar de ações habituais, coisas que fazemos todos os dias ou sempre, né? Todos os dias leemos el periódico. Temos aqui o verbo ler, né? No presente do indicativo, na primeira pessoa do plural, nosotros leemos, tá? Então, uma ação habitual. Ações que se realizam com frequência, é quase a mesma coisa que a ação habitual. Olha lá, sempre que estudia, escute a música. Aqui está falando, sempre que a pessoa estuda, ela escuta música, né? Então é uma ação habitual, algo que se repete com frequência. A pessoa está sempre estudando e quando ela estuda, ela escuta música. Temos aqui o verbo estudiar e o verbo escuchar. Os dois estão na terceira pessoa do singular. Sempre que ele ou ella estudia, ella escute a música, tá? Também usamos o presente do indicativo para, obviamente, presente é algo que está acontecendo no momento, né? Para indicar ações, né? Ou situações ou fatos que acontecem no momento em que a gente fala. Te veo, olha lá, te veo um pouco nervioso. Te veo, eu tenho aqui o verbo ver, né? Em português seria te vejo, né? Te veo um pouco nervioso. Eu estou te vendo agora, eu estou olhando para você neste momento, né? No momento em que eu estou falando, eu estou te vendo nervoso. Então eu usei o verbo no presente, eu veo, tá? Expressar ações no futuro próximo. Ah, isso aqui é interessante, galerinha. Professor, como é que eu vou usar o verbo no presente se eu vou expressar ações no futuro? Algo que ainda nem aconteceu. Boa pergunta. Acontece que nós temos o que a gente chama de futuro próximo, algo que não aconteceu, mas a gente sabe que vai acontecer logo em seguida, tá? Nessas situações nós podemos usar o futuro, mas nós também podemos usar o presente. Então, por exemplo, olha, mañana significa amanhã, né? Mañana te llamo e marcamos algo. Tradução, amanhã eu te ligo e marcamos algo. É isso? Llamar pode significar chamar, mas pode significar também ligar, né? Ligação telefônica, chamada, né? Então, ó, amanhã eu poderia dizer, mañana te llamaré,
porque lhe amarei no futuro, porque amanhã é o futuro, né? Amanhã. Mas eu usei o verbo no presente, ó. Amanhã te llamo, eu te llamo. Isso é presente. Futuro seria eu te llamarei, tá? Por que eu usei o presente, mesmo se tratando de futuro, algo que não aconteceu ainda? Porque é um futuro próximo, amanhã, tá? Então, a gente pode usar o presente no futuro, desde que seja um futuro próximo. Expressar ordens ou instruções, né? A gente também pode usar o presente, como a gente usa em português, do mesmo jeito. Olha só. Sigues recto por essa calle e al final giras a la izquierda. Vai direto, segue direto por essa rua e no final dobra à esquerda, tá? Seria a tradução dessa frase. Repara que os verbos, ó, o verbo seguir, sigues, está no presente, e giras, o verbo girar, está também no presente do indicativo, né? Lembrando que o G em espanhol tem som de R, tá? Então, tu sigues, ó, presente do indicativo, eu sigo, tu sigues, tá? Eu giro, tu giras, tá? Então, o verbo no presente também é usado para dar ordens ou instruções e para falar verdades gerais ou universais. La tierra gira alrededor del sol. A Terra gira ao redor do Sol. Tá? Então é uma verdade universal, absoluta, um fato que ninguém pode contestar. A gente pode usar os verbos no presente. Gira está no presente, né? Então, ó, dito isso, né? Já vimos aí quando é que a gente deve usar o presente no indicativo. Vamos às conjugações, né? Vamos recordar aqui, vocês já viram. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Isso é só uma revisão, galerinha. É muito fácil conjugar um verbo regular no presente em espanhol. É muito parecido com o português, né? Nós que já somos falantes nativos do português, a gente não vai ter dificuldade nisso aí, tá? A não ser, claro, aquele aluno que nunca estuda português, não estuda verbos. Esse talvez ache um pouquinho mais difícil, né? Mas lembrando que a gente usa esses verbos todo dia, toda hora na nossa vida, tá? Então vamos lá. Em espanhol, é muito fácil conjugar um verbo no presente indicativo, um verbo regular. Por que o verbo se chama regular? Porque ele não sofre nenhuma alteração no seu radical. Repetindo, o verbo regular não sofre alteração no radical. O que é o radical, professor? Radical é a parte principal do verbo, é a raiz do verbo. Radical vem de raiz. Ou seja, vai ser a parte do verbo que ela não vai sofrer mudanças, tá? Ela não vai ter alterações nos verbos regulares, tá? Nos verbos irregulares, como a gente vai ver já, a gente vai ter sim alterações dentro do radical. Nos verbos regulares, o radical não sofre alterações. Importante, repetindo, nos verbos regulares, o radical não sofre alterações. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a gente observa, né, que nós temos 3 terminações verbais principais. Você tem os verbos terminados em ar, em er, em ir. Por exemplo, hablar, que é falar, comer, e vivir, que é viver ou morar, né? Então, como é que a gente acha o radical desses verbos? É simples, é só você retirar essas terminações, a terminação ar, ir ou ir. Em hablar, por exemplo, olha, se eu retiro, a terminação dela é ar. Então, se eu retiro a terminação ar, o meu radical vai até que letra, gente? Vocês estão vendo aí? Até a letra L, né? Então, por exemplo, ó, acompanhe aí na tela comigo. Hablar, né? Eu tenho aqui a terminação AR, tá? Eu vou colocá-la em vermelho aqui, ó. Se eu tirar essa terminação AR, vai sobrar o quê? Até a letra L. Então, este aqui é o meu radical do verbo hablar, tá? Se eu tiver, por exemplo, o verbo comer, ó, comer. Nesse caso aqui, a terminação já é er, não é isso? Então, se eu tirar a terminação, eu vou ter o quê? Até a letra M. Então, meu radical vai ser isso daqui, ó. Com. Com é o radical, não é isso? Se eu tiver lá o verbo, vamos pegar esse verbo aqui, viver. Verbo viver. Viver, a terminação é ir. Então, o radical vai até onde? É só tirar a terminação ir, não é isso? O radical vai até a letra, segundo V, ó, vive.
É o radical. Beleza? Então, descobriram como é que a gente acha o radical? Molezinha. É só tirar a terminação. Você tira o ar, você tira o er, ou você tira o ir. Tudo que sobrar vai ser o radical. Tranquilo, galera? Vocês têm que saber isso. Isso aí vai servir para todos os tempos verbais. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente faz esse processo de separar o radical, depois fica fácil. Vocês vão ter que memorizar. Vejam bem, eu disse memorizar. Aqui é importante, é decorar mesmo. Vocês têm que saber de cabeça essas terminações aqui, ó. Quando o verbo terminar em ar, a gente vai usar essas terminações aqui, ó. O, as, a, amos, ais e an. Quando o verbo terminar em er, a gente vai usar essas. O, es, e, emos, eis e en. E quando o verbo terminar em ir, tipo vivir, a gente vai usar essas terminações aqui, ó. O, es, e, imos, is, en. Tá bom? A gente vai praticar isso, vocês já estudaram isso, vocês já sabem isso, né? Estou partindo do princípio de que vocês já estudaram isso, tá bom? Por isso que eu estou falando rápido. Mas estou frisando as partes mais importantes também, tá bom? Então você vai pegar essas terminações aqui, ó, e colocar junto do radical do verbo. Sabendo isso, você conjuga qualquer verbo, tá? Então, por exemplo, vamos conjugar agora aqui, ó, o verbo caminhar. Eu vou pedir numa atividade aí próxima para vocês conjugarem verbos. Então, se eu pedir lá o verbo caminhar, vamos lá, caminhar. O que vocês têm que fazer? Olha o macetezinho, galera. Olha como é fácil, como é bobinho, como é moleza. Você vai achar o radical do verbo caminhar. Caminhar termina em ar. Então, você tira essa terminação, tudo que sobrar, ó, sem ser a terminação, vai ser o meu radical. Então, o radical de caminhar vai ter a letra N. Não é isso, gente? Então, ó, o que você vai fazer para conjugar um verbo? Você vai repetir o radical 6 vezes. Por que 6 vezes, professor? Já vou dizer para vocês. Para quem não sabe, já vou dizer para vocês, ó. 4 vezes, 5 e 6. 6 vezes, galera. Por quê? Porque nós temos 6 pessoas. 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Eu, tu, ele, ella ou usted, do singular. Aí você tem nosotros, vosotros, ellos, ellas ou ustedes, do plural. Tá bom? Então, beleza, galera. Ó, pediu o verbo caminhar. Vamos supor que você nunca tivesse ouvido na sua vida esse verbo caminhar. Se você memorizar essas terminações aqui, ó, você consegue conjugar ele em espanhol. Olha que legal. É só você sabe que o verbo termina em ar. Então você vai usar essas terminações aqui, ó. Yo hablo, terminação o. Então aqui vai ficar o quê? Yo camino. Yo camino. A segunda terminação lá, ó. Tu caminas. A terceira, ele ou ella camina. Nosotros caminamos. Vosotros caminais. Ellos, ellas ou ustedes caminam. Estão vendo como é simples, gente? É só pegar essas terminações aqui e acrescentar aqui o radical do verbo que eu pedi. Tá bom? O verbo que vocês estiverem conjugando. Então vai ficar yo camino, tu caminas, ele, ella, usted camina, nosotros caminamos, vosotros caminais, com acento no A, ellos caminam. Beleza? Então as mesmas terminações, ó. O, as, a, amos, ais e an, como vocês veem aqui, tá? Beleza? Vamos conjugar agora um verbo terminado em er, um verbo de segunda conjugação, por exemplo, né? Vamos conjugar aí o verbo beber. Qual que é o radical do beber? Você tira a terminação er, tudo que sobrar é o radical. Então o radical é esse aqui, ó, b é b, bebe. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos conjugar esse verbo beber aí. Vamos lá, copio o radical 6 vezes, não é isso? Ó, 3, 4, 5, 6. E aí eu coloco as terminações. Quais terminações que eu vou botar? Essas aqui? Não, essas aqui, ó, são para os verbos terminados em ar. Beber é terminado em er. Então eu vou usar essas terminações aqui, ó. Certo, gente? Então, ó, o, es e e. Eu venho aqui e coloco o, es e e. Nas 3 pessoas do singular. Vamos lá.
vai ficar... Ih, eu botei R. Tá tudo errado aqui, gente, ó. B. Vamos consertar isso aqui. Vamos consertar isso aqui, pra gente poder fazer a nossa conjugação aqui corretamente. Ok? Então, vai ficar jo. Só olhar as terminações lá. Como o verbo termina em er, eu vou usar essas. O, es, e, hemos, eis e en. Então vai ficar como aqui, ó. Jo bebo, tu bebes, ele bebe. Nosotros bebemos. Vosotros bebeis, com acento no e. E ellos, ustedes bebem, né? Então, o, es, e, hemos, eis, en. Todas as terminações que vocês têm aqui no quadrinho. O, es, e, hemos, eis, en. Ok? Se eu fosse conjugar um verbo da terceira conjugação, eu faria a mesma coisa. Não é isso? Se eu tivesse, por exemplo, lá o verbo partir, qual seria o radical? Eu tiraria a terminação, no caso a terminação aqui é o ir, não é isso? Eu tiraria essa terminação, né? O que sobrasse seria o radical. O meu radical seria parte. Eu copiaria esse radical 6 vezes e colocaria essas terminações aqui, ó. Ficaria assim, ó. Yo parto, tu partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. Tranquilo? Muito fácil, molezinha, de boa na lagoa, né? Suave na nave, tranquilão, muito tranquilo. Com isso, vocês conseguem conjugar qualquer verbo regular em espanhol. Mas isso são todos os verbos, professor? Não, não. Vocês têm também o que a gente chama de verbos irregulares, que são verbos, todos esses que a gente viu, o radical, ele não sofre alteração, né? Os verbos irregulares, eles vão ter alterações dentro do radical, galerinha. E como é que isso vai funcionar? Para facilitar para vocês, a gente divide esses verbos em grupos. Esses verbos irregulares, eles serão divididos em grupos, de acordo com o tipo de alteração que vai ter no radical deles, tá bom? Então, ó, primeiro grupo aí desses verbos irregulares são os verbos que vão ter alteração somente na primeira pessoa do singular, somente no yo. Yo, para quem não sabe, é eu, né, gente? Tá, então, por exemplo, o verbo hacer. Hacer significa fazer. Se você fosse olhar aqui, ó, a terminação para o yo seria o, né? Verbo terminado em er, terminação para o yo seria o o. Então, ficaria yo haço, tu haces, ele hace, só que tá errado. Hacer é um verbo irregular, ele tem irregularidade apenas na primeira pessoa. Você vai ter que trocar na primeira pessoa o C de hacer, você vai trocar pelo G. Então vai ficar yo hago, tá bom? Vai ter uma alteração. O radical de hacer é ac, né? Só que vai ter uma alteração. Na primeira pessoa ele vai ficar ag, com G, tá? Então vai ficar yo hago. O resto volta ao normal. Yo hago, tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Beleza? Então todos esses verbos aqui, a gente vai ter alteração na primeira pessoa. Na primeira pessoa, tá bom? Então salir, você não vai falar yo salo. Salir é sair, né? Em espanhol você vai falar yo salgo. Você tem que acrescentar o Gzinho aqui, ó. Tá bom? Vai ter verbos que você vai ter que acrescentar um Z. Parecer, né? Você acrescenta um Z aqui, ó, vai ficar yo parezco. Depois o resto volta ao normal. Tu pareces, ele parece. Yo conocer. Você não vai falar yo conosco. Você vai falar yo conosco. Você tem que acrescentar o Z. Beleza? Então são verbinhos que só vão ter uma mudança, que é justamente na primeira pessoa, tá bom? Ou às vezes, alguns você vai ter que botar o G, em outros você vai ter que colocar um I, né? Como trair, vai ficar de traigo, um I, um G, não é isso? Tá? Então são verbos, os principais são esses aí, os que podem cair para vocês, tá bom? Depois, a gente tem grupos de verbos irregulares com algumas mudanças, né? Algumas vogais, né, principais do verbo vão se transformar, tá? Por exemplo, você tem os verbos cuja vogal E do radical se transforma no ditongo IE. O E vai virar IE. Por exemplo, o verbo querer, tá? Em português a gente não tem isso. É eu quero, tu queres,
normalzinho, não tem alteração aqui dentro do radical. Em espanhol vai ter. Esse E, o radical de querer, é até a letra R, né? Tira a terminação ER, o que sobra é o radical. Esse E aqui, ó, do querer, do quer, do radical, ele vai virar o quê? IE. Então vai ficar assim, ó, yo quiero. As terminações são as mesmas que a gente viu lá, tá? Yo quiero, mas tem essa mudança. O E vira IE. Quiero. Tu quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros quereis, ellos quieren, tá? Então é isso aí, ó. Eu troquei o E pelo IE. Professor, eu percebi, eu sou um aluno esperto, eu sou um cara sagaz, eu percebi que nem no nosotros, nem no vosotros, teve essa troca aí do E pelo IE. É isso mesmo. Muito bem, você percebeu certo. Essas mudanças aqui, todas que a gente está vendo, elas não vão valer nem para o nosotros e nem para o vosotros, galera. Então você não vai dizer nosotros queremos, vosotros quereis. Não existe isso. Essa mudança aqui, ó, ela acontece para todas as pessoas, menos para nosotros e vosotros. Aqui continua com E mesmo. Nosotros queremos, vosotros quereis. Belezinha? Tá? Tem vários verbos que sofrem essa mesma alteração de E para IE. Aqui, ó, coloquei aqui embaixo, vocês vão receber isso depois, né? Ó, o E para o IE. Acertar, então você fala de acierto. Acertar, apretar, atravessar, confessar, cerrar, empezar. Empezar, para quem não sabe, significa começar. E cerrar quer dizer fechar, né? Cerrar com C, tá? Pensar. Então, todos esses verbos têm essa mudança aqui de E para IE. Você não vai falar eu penso, você vai falar eu pienso, tá bom? Belezinha? Depois, a gente tem os verbos que a gente vai trocar o O pelo UE, tipo poder. Ó, o radical de poder é pode, P-O-D. Você vai trocar esse O aqui por UE. Então vai ficar yo puedo, tu puedes, él puede. No nosotros e no vosotros não tem mudança. Vai ficar nosotros podemos, vosotros podeis. E aí volta aqui no ellos para mudança. Ellos pueden. Você troca o O por o E, tá? Também tem vários verbos com esta mesma mudança. Com essa mesma mudança aí, ó. De O para o E. Acordar, aprovar, demonstrar, mostrar. Você não vai falar de eu mostro, é de eu muestro, de eu pruebo, tá bom? Soltar e etc. Certo? A gente tem os verbos que fazem a alteração do E para o I, né? Tipo, ó, pedir, o verbo pedir. O radical de pedir é pede, ó, P-E-D. Você vai trocar esse E por I. Vai ficar assim, ó, yo pido, tu pides, ele pide. Nosotros pedimos, sem alteração, porque é nosotros. Vosotros pedis, sem alteração, porque é vosotros. E eles, ou eles pidem, aqui tem alteração de novo, né? Troquei o E pelo I, pidem. Só não tem alteração, como sempre, em nosotros e vosotros, tá? Então a gente tem aí alguns verbos, né, que fazem essa mudança. Ó, competir, você não vai falar eu competo, é eu compito, sem trocar o E pelo I. Conseguir, seguir, medir, perseguir, tá? Servir. Você não vai falar eu cego, é eu sigo, tá? Você troca o E pelo I. Beleza, galera? Tranquilão, né? E tem também um verbinho, que eu me lembro, é um verbo só, tá? Que você troca o U do radical por o E. É o verbo rugar. Rugar pode significar jogar ou pode significar também brincar, tá? Vai depender do sentido da frase. Beleza, galera? O J tem sempre som de R, né? Rugar, tá? Então, ó, você vai trocar o U, perdão, pelo UE. Então, você não vai falar de eu jugo, você vai falar de eu juego. Tu juegas, ele juega. Nosotros jugamos. Aqui não tem a troca, né? Nosotros e vosotros. Vosotros jugais, ellos juegan. Beleza, galera? Então você vai memorizar aí esses verbos, tá? E vai lembrar também que todas essas mudanças nunca ocorrem nem com nosotros, nem com vosotros. Tá bom? Você vai ter alguns verbos terminados em um ir, que você vai colocar o Y, tipo construir, né? Então você vai acrescentar um Y no radical. Construir, o radical vem até o U, né? Ó, então você acrescenta um Y. Eu construyo, tu construyes, ele construye. Nosotros e vosotros, como sempre, não tem. Nosotros construímos, sem o Y.
Vosotros construís, tá errado aqui, tá? Ellos construyen. Beleza? Tem também alguns verbos que vão ter, né, dois tipos de irregularidades, galera. Por exemplo, tener significa ter. Eu tenho uma irregularidade aqui, ó. O radical é até um N, né? Eu tive que acrescentar um G na primeira pessoa, tá? Mas, além disso, eu vou ter outra alteração. Então, na primeira pessoa tem esse G, e nas outras aqui, ó, eu tenho tie. O E vira tie, igual esses verbos aqui, ó. Então, eu tenho dois tipos de alterações no mesmo verbo, né? Então, o verbo tener significa ter. Em espanhol fica como? Eu tenho, tu tienes, él o ella tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos o ellas tienen. Belezinha? Verbo venir, mesmo esquema, tem o G aqui, o IE, tá? Verbo descer, o mesmo esquema, você tem o G aqui na primeira pessoa, e você troca o E pelo I aqui, tá? Descer significa dizer, venir significa vir. E você tem o verbo oír, que significa ouvir. Também você tem duas irregularidades, você tem o G aqui na primeira pessoa, e você tem a troca do I pelo Y aqui nas demais, né? E além disso, nós temos verbos que são completamente irregulares, eles sofrem mudanças constantes aí, a gente tem muitas mudanças, como é o caso do verbo ser. Ó, yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O verbo estar, como é que é o estar no presente? Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. O verbo ir, eu vou, olha só, você vê que tem nada a ver com radical, né? O verbo nem tem um radical. Tu vas, ele vai, nós vamos, vosotros vais, eles vão. E o verbo haber, eu he, tu has, ele há. Nós hemos, vosotros habéis, eles han. Haber, para quem não sabe, significa haver. E esse verbo vai ser bem útil quando a gente for estudar esse ano ainda o pretérito perfeito composto, galera. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês aí. A atividade, o exercício que eu vou pedir vai ser para conjugar algum verbo, ou então para completar, né, para completar uma frase com um verbo no presente indicativo. Por exemplo, vai estar lá assim para você, ó, ella muestra inteligência, ella tracinho inteligência, e você vai ter que completar com o verbo mostrar. Aí você vai lembrar, ou você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ver que o verbo mostrar, ele é um daqueles que a gente troca o O pelo UE. Olha aqui, ó, mostrar. Você troca o O pelo UE. Então vai ficar o quê? Eu muestro, tu muestras, ella muestra. Certo? Então, a atividade vai ser isso, que eu vou passar para vocês aí, a atividade dessa semana. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Espero que vocês se cuidem, né? Estamos no meio de uma pandemia. Não façam aglomeração, usem máscara, estudem, né? E garantam aí o futuro de vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Como a gente diria em espanhol, saludos, hasta la vista, chicos e chicas.